E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas. E me digam, vocês conhecem o jejum intermitente? O que tem de mais por aí são promessas que ele seca gordura rápida, melhora os hormônios e até ajuda a ganhar massa muscular. Mas será que tudo isso é verdade de fato para quem treina pesado e busca hipertrofia e performance? No vídeo de hoje eu vou te mostrar do ponto de vista endócrino e metabólico quando o jejum favorece a composição corporal e quando ele pode sabotar os seus ganhos de massa muscular e força. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? Durante o jejum, a redução da glicemia faz com que o pâncreas diminua a liberação de insulina. Com menos insulina circulando, o corpo inibe o armazenamento de gordura e estimula a lipólise, que é a quebra de gordura estocada para ser usada como fonte de energia. Ao mesmo tempo, o hormônio do crescimento tende a subir, e isso é uma resposta de proteção. O GH aumenta a oxidação de gorduras e reduz o uso da glicose e ajuda a preservar a massa muscular, estimulando a síntese proteica hepática. Porém, existe um outro hormônio que entra em cena também, que é o cortisol. Ele também sobe durante o jejum e no curto prazo ele ajuda a liberar energia. Só que se o jejum for muito longo, esse cortisol começa a aumentar a proteólise, ou seja, quebra as proteínas musculares para gerar glicose via gliconeogênese. Então, existe um equilíbrio delicado aqui. De um lado, o corpo tenta usar a gordura como energia para preservar os músculos. E do outro, se o jejum for prolongado demais, começa a sacrificar a massa muscular para manter a glicemia estável. Quando você está em jejum, o glicogênio do fígado e dos músculos começam a cair. E isso reduz a disponibilidade de glicose para o cérebro e para os músculos durante o exercício. O corpo até consegue compensar um pouco, aumentando a oxidação de gorduras, mas essa via é muito mais lenta para gerar ATP. E é por isso que em treinos de alta intensidade o desempenho despenca, cai de fato. Você sente aquela queda de força, menor resistência anaeróbica e muitas vezes não consegue manter a mesma carga ou volume de treino. Já em atividades aeróbicas, leve ou moderadas, o jejum pode até ajudar o corpo a usar mais gordura como combustível. Mas em treinos de força e hipertrofia o rendimento geralmente cai. Agora, quando o jejum intermitente pode ajudar? Por exemplo, ele é interessante em pessoas com resistência à insulina, que comem em excesso o dia inteiro, ou quem tem dificuldade de seguir uma dieta convencional. Nesse caso, o jejum melhora a sensibilidade à insulina, reduz o apetite por mecanismos ligados à leptina e à grelina e facilita o déficit calórico. Em pessoas com sobrepeso, o aumento do GH durante o jejum ajuda a mobilizar a gordura visceral e ainda preservar parcialmente a massa magra, desde que a ingestão proteica total do dia seja suficiente. Ou seja, quando o objetivo principal é emagrecer e melhora dos parâmetros metabólicos, o jejum é uma estratégia válida, desde que seja bem planejada. Agora, quando o jejum atrapalha o desempenho e a hipertrofia muscular. Se o seu foco é ganhar massa muscular ou melhorar a performance, o jejum começa a te complicar. Primeiro, porque ele reduz a disponibilidade de aminoácidos no sangue, o que atrapalha a resposta anabólica depois do treino. E segundo, porque ele diminui a ativação da via mTOR, que é a principal e responsável pela síntese proteica muscular. Além disso, treinar em jejum mantém o cortisol alto e a insulina baixa. Exatamente o oposto do que o corpo precisa para entrar em estado anabólico. Com isso, a recuperação muscular fica prejudicada e o risco de catabolismo aumenta muito, principalmente em pessoas com baixo percentual de gordura. Em resumo, o jejum prolongado pode diminuir a capacidade de gerar força, comprometer a recuperação e atrasar o crescimento muscular. Agora, como usar o jejum sem se prejudicar? O segredo é o contexto. Durante fases do cutting ou em momentos de melhorar o controle glicêmico, o jejum pode ser útil, desde que você mantenha a ingestão adequada de proteínas e micronutrientes nas janelas de alimentação. Agora, em fases de bulking ou
treinos intensos de força, o ideal é não fazer jejum diariamente. Deixa ele para dias de descanso ou para aeróbicos leves, quando o foco é a oxidação de gorduras e não gerar estímulo anabólico. E lembre-se, o que realmente determina o resultado não é o jejum, mas o balanço calórico total, a quantidade de proteínas diárias e o time das refeições em relação ao treino. Enfim, pessoal, o jejum intermitente é uma ferramenta metabolicamente interessante, de fato, mas precisa ser individualizado. Ele pode melhorar a oxidação de gorduras, a sensibilidade à insulina e até facilitar o controle calórico. Mas se for mal aplicado, ele reduz a síntese proteica, derruba a performance e compromete o anabolismo muscular. E no final das contas, o que vale é entender o seu objetivo e o contexto fisiológico. Use o jejum como estratégia de saúde e composição corporal, mas não deixe que ele limite o seu crescimento muscular e a sua força. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu, obrigado.